E aí pessoal, aqui é GH, indo para mais um vídeo sobre análise de Fate RPG. Hoje nós estamos no 7º capítulo do livro básico, Desafios, Disputas e Conflitos. Esse vídeo é ele segue do vídeo anterior sobre as ações e as noções básicas de ações e resoluções dentro do Fate. E hoje nós vamos ver mais detalhes, desde combate, a como fazer disputas mais complexas e por aí vai. Lembrando que você gosta, você pode dar share, você pode se inscrever no canal, ligar o sininho, você pode entrar no meu grupo do WhatsApp, você pode entrar no meu Discord. Todo tem na descrição do vídeo. Então, lembrando que Fate é um sistema narrativista e ele foca mais em como criar cenas dramáticas. E ele descreve aqui as 3 formas de focar nos tipos de ação dentro do Fate, que são com desafios, disputas e conflitos. Desafios são quando um ou mais personagens tentam realizar algo dinâmico ou complicado. Normalmente o desafio é quando você precisa de mais de um teste para determinar como é que vai funcionar o desenvolvimento da cena. Então, não apenas um único teste para determinar como é que as coisas vão, são necessários vários tipos de testes. As disputas é quando 2 ou mais personagens estão competindo por alguma coisa. Então essa é chamado de disputa, e conflito é quando 2 ou mais personagens estão tentando ferir um ao outro, que é basicamente combate. Mas tem o combate emocional, combate mental, combate físico e por aí vai. Falando especificamente de desafios, é uma série de ações de superar que você usa para resolver uma situação especialmente complicada ou dramática, e dá aqui alguns exemplos. Aqui, não é suficiente apenas abrir a porta, você também precisa conter a horda de zumbis que está atacando e realizar a magia que providenciará a cobertura. Desarmar a bomba não é suficiente, porque você também precisa evitar que o dirigível caia enquanto evita que o cientista desacordado que você está resgatando se machuque. Então, quando tem várias ações que você tem que fazer. Quando você está numa situação de desafio, elenque as ações que são necessárias para serem resolvidas, as dificuldades e as perícias necessárias para resolvê-la. É bem simples, o desafio é uma coisa relativamente simples. Ele se torna mais complexo quando você tem, por exemplo, questões como combate durante um desafio. Caso isso aconteça, será um desafio que vira um conflito. E aí nós vamos ver mais os detalhes sobre conflitos, que é basicamente combate, mas de forma geral, num desafio você não está combatendo, atacando ou causando dano em algo ou alguém. Você apenas está tentando superar oposições relativamente passivas ou mesmo que se forem ativas, não estão querendo te machucar. Então, de maneira simplificada, para resolver um desafio, elenque os obstáculos que devem ser vencidos e faça as ações de superar necessárias, e com isso, depois determine e resolva como é que a cena se desenrola. Disputas ocorrem, por outro lado, quando 2 ou mais personagens possuem objetivos mutuamente exclusivos, mas não estão tentando se ferir diretamente. E aí você pode botar, tipo, disputa de bebida, queda de braço, competição de jogos, etc. E aí tem umas resoluções de disputa. Basicamente você determina assim quantas vitórias são necessárias para considerar o vencedor, e aí você faz uma disputa. Inclusive, existem variantes de disputas que você substitui o combate. Você pode utilizar, ao invés das regras de conflito com estresse e condições, você pode usar a regra de disputa. Tem um RPG muito famoso de super-heróis, que é o Mirko Fate, que utiliza a regra de disputa para determinar a resolução de combate, ao invés de utilizar as regras de estresse e dano. E aí, resumidamente, se você for bem sucedido, você marca uma vitória. Se você conseguir um resultado maior, você vence a rodada, e aí marca uma vitória. Se você for bem sucedido com estilo e ninguém mais for, então você rolar 3 pontos acima de todo mundo, você marca 2 vitórias. Se houver um empate, ninguém recebe uma vitória, e uma reviravolta inesperada acontece, então adiciona algum elemento à narrativa, e quem conseguir 3 vitórias vence a disputa. Essa regra é bem simples, bem direta, bem fácil, e você pode utilizar inclusive como uma versão simplificada de combate. Novamente, se alguém quiser causar dano ou começar um conflito, um combate físico, imediatamente vira um conflito, e conflito nada mais é que o nome de combate em Fate. Desde que os personagens envolvidos tenham a intenção e a capacidade de ferir uns aos outros, estarão em uma cena de conflito. E é muito mais complicado do que as outras regras. Você tem que determinar montar a cena, descrevendo as zonas. Zonas são as áreas de combate dentro da área de batalha, que são as zonas de movimentação, porque quando você faz uma ação de movimento em Fate, você se movimenta numa zona. Aí você tem que determinar a ordem dos turnos, quem vai primeiro, quem vai segundo, etc.
E aí você faz a jogada de ataque. É muito mais complicado, é muito mais demorado. E é possível se utilizar disputa, como eu falei, para fazer um combate assim mais rápido. Então aqui nós temos etapas. Montar a cena, quem está no conflito, qual é o posicionamento de cada um, como é o ambiente. Aí você descreve aqui a situação, e aí vai ter os aspectos de situação. Que aí você tem aqui qualquer coisa sobre a atmosfera no geral, qualquer coisa que possa afetar ou restringir os movimentos, por aí vai. Zonas. Se o conflito passa em uma área grande, o narrador pode dividi-lo em zonas para facilitar o processo. Uma zona é uma representação abstrata de um espaço físico. A melhor definição de uma zona é uma hora próxima o suficiente para que você possa interagir diretamente com alguém. Então pode ter várias zonas no combate, e isso é a partir de zonas que se determina a movimentação dentro do Fate. Aí você tem a ordem dos turnos. Sinceramente, pede-se para rolar, determinado de acordo com as perícias. Compara a perícia de percepção com a dos outros participantes. É um conflito mental, compara a empatia. Quem possui o maior valor a gerar primeiro, e assim segue em ordem decrescente, fazendo rolamentos para determinar quem vai antes dos outros. Tem muitas outras formas de fazer iniciativa, inclusive a iniciativa completamente randômica, que você simplesmente rola o dado e vê quem rola mais alto para começar. Tem a iniciativa por grupos, que eu acho mais rápida. Você determina o grupo dos jogadores e dos monstros e vê quem rolar mais alto ganha, começa. Tem outros tipos de iniciativas em outros jogos, onde ações rápidas são feitas pelos jogadores, ações médias pelos monstros e ações demoradas pelos jogadores novamente. Então tem um valor tático sobre isso. Mas enfim, iniciativa é o de menos nesse aspecto. Aí nós temos as rodadas. Caso você apenas se defenda, você ganha mais 2 na sua rolagem. É a defesa total, caso você não queira atacar. Ataques, como a gente falou anteriormente no vídeo anterior. O que você superar o defensor. O que você superar cada quantidade que você superar é um nível de estresse. E aqui tem as regras para resolução de estresse. E sinceramente tem muitas regras de resolução de estresse em Fate. Nós vamos falar aqui apenas do básico, mas no condensado usa um sistema de pontos de vida mais próximo, como é na maioria dos RPGs. No Fate você tem essas caixas de estresse, 1, 2, 3, 4, que essencialmente quando você marca uma caixa, você reduz o número de tensões sofridas de dano igual à caixa que você marcou. Você tem estresse físico e estresse mental. Vamos supor que você tem aqui, você tem até a caixa 3 de estresse físico e recebe 4 de dano. Você tem que marcar a caixa 3 e marcar a caixa 1. Aliás, você só pode marcar uma caixa por ataque recebido. Então você teria que marcar provavelmente a caixa 2 e tomar um ferimento, uma condição de ferimento de nível 2, que nós vamos falar aqui embaixo, que você pode tomar as consequências, que são as condições de ferimento. Você tem a suave, a moderada e a severa. Você tem que fazer isso, você tem que marcar igual ou superior ao estresse que você sofreu, senão você está fora de combate, você está derrotado. Vamos supor que você já marcou então a caixa 2 e uma condição leve de dano e recebe 3 de dano. Você só tem a caixa 1 sobrando, que não é o suficiente, então você pode marcar a caixa 1 ou marcar direto a sua consequência moderada, que você tem uma consequência suave que é 2, uma moderada que é 4 e uma severa que é 6. Aí você tem que marcar a consequência moderada, que é 4, para poder absorver esses 3 de dano. Mesmo sendo superior ao 3, você não pode marcar menos, ou então você está derrotado. Então essa é a regra básica do estresse em Fate. No condensado, existe já uma questão que ao invés de você ter caixa, você simplesmente tem um total de pontos de vida, como 6, 5, 8, que o dano que você recebe reduz, então é um pouco mais simples de compreender. Depois que termina o conflito, desde que você tenha algum tempo para se recuperar um pouco, recuperar o fôlego, você recupera todas as caixas de estresse. Mas não as consequências. As consequências, toda vez que você recebe uma consequência, você tem que descrever a consequência. Você descreve, você diz qual é o tipo de consequência que você sofreu. Você nomeia a consequência. Olho roxo, mão machucada, corte profundo, queimadura de primeiro grau. Essas são as consequências moderadas. As consequências severas são queimadura de segundo grau, fratura exposta, vísceras, por aí vai. Aí, para recuperar a consequência, tem que fazer um teste, usando uma perícia apropriada, a consequência sofrida, seja ela mental, social ou física. Para consequências suaves, a dificuldade é igual ao nível da consequência, 2, 4 e 6. Para leve, moderada e crítica. E aí você vê... também tem o tempo de recuperação. Para consequências suaves só precisa esperar uma cena, para moderadas tem que ser uma sessão e para severas tem que esperar um cenário.
Por fim, existem consequências extremas, que você absorve 8 níveis de estresse, mas é alguma coisa monstruosa que acontece contra você e que marca o seu personagem. Inclusive, você tem que substituir um dos seus aspectos de personagem por um que represente a consequência que você sofreu. E por fim, quando você receber dano e não quiser tomar um ferimento, uma condição, ou simplesmente quiser não puder mais conseguir absorver, você pode conceder que você ganha um ponto de destino. Você ganha um ponto de destino ao conceder. Você pode também receber por cada consequência que você tem recebido, durante o conflito você ganha mais um ponto de destino. Que isso representa o destino indo em favor do personagem. Então, basicamente é isso que são as regras em combate. Tem as regras de movimento. Se não houver nada impedido, você pode se mover uma zona por turno. Você pode fazer um teste de movimento para se mover mais, ou pode fazer um teste de atletismo para tentar vencer obstáculos que estejam impedindo seu movimento. Vantagens em conflito representam todas as questões como cegueira temporária, desarmado. Essa é uma das coisas mais interessantes que você pode ter no combate de Fate, que é as várias vantagens, como você faz. É aí que dá mais cor ao combate. E só para terminar mais ou menos aqui, você tem a regra de trabalho em equipe, que quando você tem várias pessoas ativamente dentro de uma ação, ajudando, para cada pessoa ajudando relevante, que tenha pelo menos um nível regular no que está sendo testado, lá confere mais um a rolagem do principal. Só que se você falhar, o principal que fizer a rolagem falhar, todos que estiverem na ação falham, recebem alguma consequência por conta disso. E por fim, você também pode ajudar criando vantagens. Você vai acumulando vantagens, criando várias invocações que o personagem principal pode utilizar e fazer uma ação super poderosa. No próximo vídeo falaremos sobre conduzindo o jogo. Aqui foi Gagaia. Até a próxima, pessoal. Falou!